Relato 381. Mesmo que chova ou vente, o culto é prioridade. Por um ministro. O culto em forma de encontro com Meishu Sama, realizado no Rosanso, ocorreu em um dia de muita chuva, e por isso compareceram apenas cerca de 5 pessoas, quando normalmente eram por volta de 10. Meishu Sama disse: com tanta chuva assim, vêm poucas pessoas, mas é nestes dias que Deus nos fala sobre assuntos importantes. Ouvindo essas palavras, senti que eu devia superar quaisquer dificuldades para estar presente aos encontros. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2. Relato 382. O fiel é aquele que transpõe obstáculos para comparecer aos cultos, por um servidor próximo. Por volta do mês de junho, no culto realizado no Kanzantei, havia poucos participantes. Logo após o término da oração, fui chamar Meishu Sama para a palestra. De imediato, relatei o número de participantes do culto. Como a frequência era pequena, ele estranhou e me indagou: não acha que é muito pouco? Eu, sem pensar, logo respondi: sim, senhor. Creio que seja porque quem trabalha no campo fica muito atarefado nessa época. Meishu Sama advertiu-me: como é? O que é o culto para você? O fiel é aquele que, mesmo que esteja sobrecarregado, comparece transpondo qualquer tipo de obstáculo. Não querem receber graças? Não podem vir por causa do trabalho no campo? Com esse tipo de visão, nem o trabalho correrá bem. Se tiverem antes de qualquer coisa o pensamento, sonem, de participar do culto, Deus fará com que não haja impedimentos. Vá averiguar o que houve realmente. Fui me inteirar do ocorrido e soube que realmente não era por causa da época da colheita, mas sim porque houvera um acidente com o trem. Transmitindo a notícia a Meishu Sama, ele deliberadamente adiou o horário da palestra por mais 30 minutos, esperando que os membros chegassem. Com o intuito de ser prestativo, eu lhe disse de maneira pretensiosa o que passara pela minha cabeça. Para mim, esse fato foi uma experiência realmente amarga. Recordando, fico admirado com o aguçado discernimento de Meishu Sama. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2. Relato 383. Não se deve passar por outros lugares a caminho do encontro com Meishu Sama. Por um ministro. Um dia, durante o encontro com Meishu Sama, deixei escapar o seguinte comentário: agora há pouco, quando vinha para cá, passei pela casa de um amigo. Meishu Sama disse: os encontros também fazem parte da obra divina. Não se deve passar por outros lugares em ocasiões tão importantes como essas. Desde então, passei a ir direto para o culto, em forma de encontro com Meishu Sama. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2. Poema 134. Por mais que eu agradeça o imenso amor de Deus e suas bênçãos, ainda será insuficiente. Não há palavras que traduzam minha gratidão. O fato é que, uma vez se tornando membro da Igreja Messiânica Mundial, qualquer pessoa consegue manifestar um poder semelhante ao do fundador de uma religião. Um simples fiel manifestar milagres é coisa mais do que comum em nossa Igreja. São maravilhosas graças recebidas nesta vida. Ao mesmo tempo, por meio de nossos ensinamentos, esse fiel consegue captar a essência da vida, despertar para a verdade, melhorar sua vida cotidiana e ficar mais alegre. Sustentado por inabalável fé, pode até vislumbrar o futuro.
Assim ele passa a viver com verdadeira paz interior. A prova mais evidente é que, com o decorrer do tempo, seu semblante melhora. Isso se verifica porque, uma vez que o sangue é purificado, a saúde aumenta. Desaparecem as incertezas quanto ao futuro. O caráter se eleva, e esse fiel se torna uma pessoa virtuosa. Dessa forma, ganha maior confiança de terceiros e por eles é amado e respeitado. A condição fundamental para se construir o paraíso terrestre, objetivo de nossa religião, é que o indivíduo se eleve e adquira a qualificação de um ente paradisíaco. Como o mundo é uma coletividade formada por indivíduos, se o número de pessoas com essa característica aumentar, obviamente surgirá o paraíso terrestre. Por Meishu Sama, 20 de novembro de 1950. O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 2. O pensamento Daiju e o pensamento Shoujo em relação à dedicação. Outra coisa perigosa é acreditar piamente no que as pessoas dizem. Logo, por mais que ouçam o que foi dito e o considerem correto, devem primeiramente analisar se o que foi mencionado está de acordo com a vontade de Deus. No caso de encontrarem alguns pontos que pareçam estar em desacordo com a vontade divina, consultem os escritos divinos. Dessa forma, como a maioria dos assuntos é abordada em algum dos escritos, analisem a questão e tomem uma decisão. Muitos erros são cometidos quando vocês não agem assim. Recentemente, houve um fato que quero mencionar. Um membro começou a dizer o seguinte: como a Igreja Messiânica construirá o paraíso, os lares também devem ser paradisíacos. Sendo assim, no que diz respeito ao dinheiro, somente a quantia que sobrou do orçamento deve ser doada, evitando criar dificuldades financeiras. Ainda segundo sua afirmação, este seria o procedimento correto, pois assim não se sofreria monetariamente. Doar dinheiro em condições financeiras difíceis significa a criação de outro sofrimento. E isso não estaria de acordo com a vontade de Deus. É uma afirmação que se baseia no antigo ditado: a fé só nasce quando temos tranquilidade financeira. Um membro, ao ouvir tal argumentação, ficou impressionado, e então esse ponto de vista foi se espalhando. No final, chegaram a dizer que os lares não se tornavam paradisíacos porque o dinheiro era doado com sofrimento. Então outro membro começou a dizer que Deus está atualmente precisando de muito dinheiro. Logo, mesmo passando por um pouco de dificuldade, devemos ofertá-lo. Diante disso, criou-se uma divergência entre esses dois discursos. Não sei por que motivo, a primeira sempre ganhava da segunda. Dado que a situação continuava confusa, chamei as partes e disse-lhes o seguinte: a primeira afirmação de fazer com que o lar não passe por dificuldades está certa. De fato, é isso mesmo. Também está correta a segunda afirmação que Deus está precisando de muito dinheiro e que é preciso ofertar a todo custo, por maior que seja o sofrimento, para construir o quanto antes o paraíso terrestre e salvar o mundo. Ambas estão corretas, só que uma é Daiju e a outra é Shoujo. A primeira é um pensamento Shoujo, a segunda um pensamento Daiju. Então, no segundo caso, será que as pessoas passarão por dificuldades por ofertarem dinheiro? Obviamente que não. Se for um Deus que, embora lhe ofereçam dinheiro, deixar a pessoa no estado de sofrimento, é melhor deixar de adorá-lo.
experimente doar em meio a algum sofrimento. Ofereça com a deliberada intenção de passar por dificuldades. O valor doado retornará multiplicado por 10. Longe de passar por dificuldades, o dinheiro retornará a você abundantemente. Falando-lhes dessa forma, ambas as partes entenderam. Principalmente as pessoas de pensamento shoujo compreenderam bem, e outro dia vieram pedir-me desculpas. Estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Por esse motivo, achando que seria interessante que os senhores também soubessem da existência de problemas dessa natureza, referi-me a eles aqui. Por Meishu-sama, em 7 de junho de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Religião criadora de pessoas felizes. Em princípio, o que vem a ser a religião? Ela teve origem no amor de Deus para conduzir as pessoas infelizes à felicidade. Ninguém ignora que muitos se esforçam em vão para serem afortunados. Raros são os que conseguem ser felizes, mesmo depois de uma vida inteira de lutas. Longe de ser feliz, a maioria das pessoas vive uma sucessão de infelicidades. Mesmo que a teoria aprendida através da instrução escolar ou da leitura de biografias e livros sobre grandes personalidades seja fielmente posta em prática, são raros os casos bem-sucedidos. A teoria bem embasada merece admiração, mas todos, por experiência própria, sabem que na prática as coisas não ocorrem de acordo com ela. Por exemplo, quem segue fielmente o caminho da honestidade é visto como ingênuo ou tolo. Entretanto, se muda a forma de agir e faz coisas suspeitas, cai no descrédito ou até mesmo nas malhas da lei. Por fim, o indivíduo não sabe como proceder. Por esse motivo é que os espertos definem que o melhor é viver desonestamente, simulando atitudes honestas. Essa filosofia de vida se disseminou, e dentre seus adeptos, os melhores se tornam os bem-sucedidos, razão porque as pessoas tendem a seguir tais exemplos e os males sociais não diminuem. Pelo mundo ser assim, é que se diz que os honestos saem perdendo. Portanto, quanto mais correto for o indivíduo, mais ele se arrisca a cair no conceito de ultrapassado e ser taxado de inflexível. Com frequência, observa-se que aqueles que pregam a justiça e a retidão são rejeitados e fracassam na sociedade. É enorme o meu esforço para empunhar a bandeira do senso de justiça e de retidão diante de semelhante mundo. As pessoas em geral veem essa atitude como tolice e devem me achar um indivíduo excêntrico, covarde e sem ambições, como qualquer outro religioso. Por tudo isso, no passado fui alvo de ações judiciais e também jornais e revistas escreveram sobre mim de forma sensacionalista. Este tratamento cruel que recebi se deve ao fato de eu ter escrito destemidamente contra o mal, bem como à inveja suscitada por conta do nosso rápido crescimento. Ultimamente, apesar de todas as pressões, em vista da constância e da força com que estamos expandindo, a sociedade nos tem visto com outros olhos. Acima de tudo, alegra-nos que a situação se tenha abrandado, facilitando nosso trabalho. Isso se dá por termos Deus em nossa retaguarda, o que nos permite ultrapassar as adversidades com segurança. Ou seja, nossa religião possui uma grande proteção, não encontrada nas demais. Podemos compreender a respeito disso, observando a forma de atuação das religiões de até agora. Em linhas gerais, existem dois tipos:
O primeiro é aquele que, reivindicando justiça, segue destemidamente. A religião Rokekyo de Nichiren é o melhor exemplo disso, e por essa razão sofreu perseguições atrozes. Em consequência dessas adversidades, enquanto o fundador esteve à frente, não houve uma expansão expressiva. Só após algumas centenas de anos é que ela alcançou seu atual prestígio. O segundo, em contrapartida, temendo perseguições, busca caminhos seguros. Então, mesmo que a religião consiga crescer, necessitará de um longo tempo, caso contrário, será extinta. É nesse ponto que se encontra a dificuldade. Felizmente, com o advento da democracia, a liberdade religiosa foi estabelecida. Por esse motivo, diferentemente da situação anterior ao término da Segunda Guerra Mundial, agora vivemos uma época abençoada e conseguimos livrar-nos de uma fatal perseguição religiosa. Assim sendo, tendo a retidão e a justiça como princípios norteadores, estou passo a passo eliminando o mal e avançando em direção ao bem. A seguir, tratarei da questão da felicidade do ser humano. Obviamente, é o bem que possibilita a criação da felicidade, sendo desnecessário dizer que para fazer o bem prevalecer, deve-se ter força suficiente para vencer o mal. Entretanto, até agora, as religiões careciam dessa força. Por conseguinte, não proporcionavam a felicidade verdadeira. Foi a teoria da iluminação do budismo que correspondeu aos anseios do povo, que já tinha desistido da matéria e desejava ao menos alcançar a paz espiritual. No cristianismo, por outro lado, pregou-se a resignação por meio da expiação a exemplo de Jesus Cristo. E a conhecida frase "a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra", refere-se ainda ao princípio de não resistência, isto é, ao espírito de derrotismo diante do mal. Como as religiões tradicionais não conseguem vencer o mal em termos materiais, criou-se a teoria da negação das graças recebidas nesta vida. Não é de estranhar o surgimento da classificação de superior para a religião que visa a salvação do espírito e de inferior para aquela que proporciona também as graças recebidas nesta vida. Contudo, essa teoria não passou de um recurso até determinada época. Darei alguns exemplos. Mesmo torturadas por uma doença prolongada, há pessoas que se dizem satisfeitas alegando que estão salvas, quando na realidade estão apenas resignadas, sufocando seus verdadeiros sentimentos. Isso significa enganar a si mesmas. Na realidade, é o restabelecimento da saúde que faz nascer a autêntica satisfação. Desde tempos antigos, sempre houve famílias que, não obstante o ardor de sua fé, não foram agraciadas materialmente, permanecendo infelizes. Dessa forma, acabaram por se iludir, julgando que a essência da religião só objetiva a salvação espiritual. Entretanto, a Igreja Messiânica salva tanto o espírito quanto a matéria. Podemos afirmar que ela vai além disso. Em poucos anos de atuação, nossa religião já está construindo solos sagrados, museu de arte e outras obras em diversas localidades. E tudo isso depende inteiramente dos donativos dos fiéis. Posto que abominamos a exploração, temos como diretriz contar apenas com o recebimento do donativo espontâneo. Apesar disso, o fato de se obter a quantia necessária para empreendimentos de tamanha envergadura é realmente milagroso. Isso prova a prosperidade dos fiéis. Longe de ser temporário, o donativo tende a aumentar, razão porque nunca me preocupei com dinheiro.
Tudo é uma questão de época, porque quando as religiões antigas surgiram, elas podiam ser de caráter shōjo, e por esse motivo, o fato de seus fundadores levarem uma vida de privações não constituía nenhum problema. Todavia, hoje isso não é viável. Tudo adquiriu caráter universal, de modo que é preciso que nossas atividades sejam de grande porte para salvar a humanidade. Quanto maior essa escala, maior o número de pessoas que serão salvas. Por essa razão, ao tomarem conhecimento dos nossos grandes projetos, com certeza, as pessoas mudarão sua visão em relação à nossa religião. Por Meishu Sama, em 10 de junho de 1953. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Ser amado por Deus. A essência da fé, em poucas palavras, é ser amado por Deus, isto é, ser do agrado de Deus. Então surge a seguinte questão: que tipo de pessoa Deus ama? Antes disso, porém, existe algo que é preciso esclarecer: a missão de nossa religião. Ela está relacionada ao fim do mundo, ou juízo final pregado por Cristo, e à destruição da lei búdica anunciada por Buda Sakyamuni, que estão prestes a ocorrer. Em relação a isso, divindades e Budas, com seu grande amor misericordioso, desejam que o maior número de pessoas consiga ultrapassar o momento crítico que o mundo vivenciará. E como Deus fará isso? Naturalmente, ele atuará por meio do ser humano, e acredito que fui escolhido para ser o responsável por esta grande missão. Uma vez que se trata de uma missão extraordinariamente grande, jamais vista ou ouvida, não consigo deixar de me perguntar se não seria pesada demais para uma pessoa comum como eu. No entanto, como essa missão me foi confiada pelo grandioso Deus, fiquei sem alternativa. No início duvidei e até resisti, mas não tive como recusá-la. Deus me maneja livremente. Não foram poucas as vezes em que Ele me fez sentir alegrias extremas e também enfrentar situações de intenso sofrimento. Cada vez que isso ocorria, percebia que sua forma de atuar é profunda e misteriosa, causando-me uma indescritível sensação, um misto de alegria e gratidão que pode ser chamado de sabor da vida. É difícil expressar isso em palavras. Não posso deixar de pensar que talvez eu seja o único no mundo a ter tal sensação. Voltando ao assunto principal, o que se deve fazer para ser do agrado de Deus? Saber isso é essencial. Para ser do seu agrado, é preciso, antes de mais nada, procurar não fazer aquilo de que Deus não gosta. Ao contrário, deve se empenhar ao máximo naquilo que lhe agrada. Qualquer pessoa sensata sabe que Deus não gosta de ações que estejam em desacordo com o caminho, ou seja, mentir, fazer os outros sofrer, causar transtornos à sociedade, etc. Atualmente, é grande o número de pessoas que não se importam com o próximo e pensam apenas em si, manifestando isso em atos. E não há nada pior do que isso. Agindo assim, é impossível ser do agrado de Deus. Por tal motivo, cada um precisa saber se está sendo do agrado de Deus ou não. E como discernir isso? É algo extremamente simples, rápido e não dá trabalho. É possível sabê-lo de imediato. Explicarei a seguir. Quem não está no agrado de Deus geralmente comenta: para mim nada dá certo, sofro com problemas financeiros, meu trabalho não vai bem, ninguém confia em mim, as pessoas se afastam e minha saúde também não é boa.
Realmente não entendo porque as coisas não correm satisfatoriamente comigo, apesar de eu me empenhar tanto. Essa situação é porque a pessoa não está no agrado de Deus. Todavia, se ela estiver, o trabalho fluirá muito bem. Inúmeras pessoas se aproximarão a ponto de ela não ter sossego e obterá recursos materiais em abundância. O mundo então se tornará um lugar muito agradável de se viver. Assim, creio que o leitor deve ter compreendido que a fé só passa a ter valor quando as pessoas se tornam felizes. Portanto, saibam que se apesar de professar a fé, a pessoa não alcançar a felicidade, é porque, infalivelmente, a causa reside em seu íntimo. Por Meishu Sama, em 25 de maio de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Poema 61. Ainda que sejamos inábeis ao falar, se nossas palavras forem ditas com sinceridade, Makoto, terão a força de mover as pessoas. Frequentemente ouço ministros dizer que não conseguem formar novos membros por não saberem expressar-se. Se quem sabe falar bem consegue bons resultados, é melhor contratar contadores de histórias profissionais. Risos. Não são as nossas palavras, mas a nossa sinceridade, o nosso Makoto, que se transmite às pessoas com quem falamos. Por causa disso, mesmo que a pessoa não seja hábil com as palavras, consegue encaminhar bastante. Creio, inclusive, que essa é a maioria dos casos. Fico sempre admirado com a eloquência daqueles que praticam extorsão. Como sua lábia é realmente eficaz, eles continuam nesse caminho. Ao contrário, as pessoas que não sabem falar bem procuram demonstrar seu sentimento por meio da ação ou do resultado. Ninguém deve mostrar-se além do que é. O ser humano deve livrar-se de traços negativos. É como se afirma comumente: mestre que é mestre não ostenta. Por Meishu Sama, em 13 de junho de 1949. O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 1. O aumento da luz acelera a purificação. É de vital importância compreender que aquilo que denominamos doença é um processo da natureza para restaurar o equilíbrio rítmico a que chamamos saúde, e que está associado à eliminação das nuvens acumuladas no corpo espiritual. O corpo físico precisa eliminar toxinas, herdadas, ingeridas ou de alguma forma geradas, para que suas funções não sejam prejudicadas. O mal-estar ou a doença vivenciados constituem um desagradável sinal da descarga natural desses venenos. À medida que a era da luz avança e a intensidade da luz aumenta, a purificação se tornará proporcionalmente mais severa. A elevação da energia vibratória por meio do jorei e dos sagrados cultos atenuará essa severidade mediante a progressiva dissipação das nuvens espirituais, preparando o indivíduo para o recebimento de luz mais intensa, sem que tenha que sofrer uma purificação repentina ou excessivamente severa. Na nova era que se aproxima, a luz será intensa e direta como os raios do sol a pino. Uma crescente purificação pode ser observada em todos os setores, e ela se tornará cada vez mais severa. Tudo que for falso, perverso e impuro aflorará à superfície e será eliminado. Haverá maior número de enfermidades, calamidades naturais, acidentes e crises financeiras.
Esta purificação geral do planeta é o que o juízo final significa. Gradualmente veremos que ele se tornará uma realidade. Aqueles que já tiverem se libertado suficientemente de suas impurezas estarão mais aptos a se adaptar à intensidade dessa luz direta. O importante, na verdade, é a realização do plano de Deus. Mas para aqueles que possuem pouca ou nenhuma compreensão espiritual, será uma época de grandes atribulações, em vez da realização do plano de Deus, que é de fato o que essas atribulações significam. Fragmentos de ensinamentos de Meishu Sama, Os Novos Tempos.